Bom dia pessoal, bom dia amigos, bom dia irmãos, que hoje possamos sim estarmos com o coração disposto e disponível. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Café com Palavras Rema. Hoje, dia 26 de abril de 2026, vamos falar com base no segundo livro de Crônicas, 14, capítulos 14 a 16. E o tema da nossa manhã é fidelidade e confiança. Eu vou procurar um caminho com vocês de forma simples, clara e direta, para que a palavra entre no coração logo cedo. Então, antes de mais nada, sempre começamos por nossa oração de abertura, que vai nos fortalecer para o dia e para os outros dias que vêm por aí. Então, para aqueles que puderem fechar os olhos e agradecer mais uma vez ao Pai esse momento de gratidão de estarmos aqui reunidos. Pai, eu venho em nome do teu filho amado Jesus. Obrigado por mais esta manhã, obrigado por mais um dia e por essa oportunidade de estarmos juntos na tua presença. Fala conosco, Pai, nesta manhã. Ensina-nos a confiar mais em ti. Se em algum momento nosso coração tem se apoiado mais em soluções humanas do que no Senhor, corrige-nos com amor. Se em algum ponto deixamos de te buscar em primeiro lugar, Pai, chama-nos de volta. Ajuda-nos a ouvir essa palavra com sinceridade, a renovar nossa confiança em Ti, a lembrar que a Tua fidelidade não muda. Sim, Pai, Tua fidelidade não muda. Por isso sou grato, nesse momento estamos todos aqui reunidos, porque eu sei que o Senhor está no meio de nós. Por isso, mais uma vez agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 E realmente, o nosso cenário mudou, mas Deus não muda. Então, esse é importante. Deus não muda. E até trazendo aqui para chamar assim, uma fala inicial, e eu gosto sempre de trazer esse ponto aí com vocês, porque eu sei o quanto é importante nós termos uma clareza do dia de hoje. Então, hoje vamos meditar em um tema muito importante, fidelidade e confiança, como eu havia comentado. O texto de hoje nos mostra uma verdade simples. Sim, Deus continua fiel. Mas a nossa confiança não precisa, ou melhor, a nossa confiança precisa ser renovada todos os dias. Se Deus continua fiel, nós precisamos ser fiel todos os dias renovando. O rei Asa começou bem, buscou a Deus, viveu tempos de paz e viu o agir do Senhor. Então, vamos fazer a leitura do primeiro bloco, onde nós começamos da seguinte forma. Como eu comentei, a base hoje bíblica do nosso devocional é segundo livro de Crônicas 14 a 16. Segundo livro de Crônicas 14 a 16. Vamos lá. As ações dos reis de Judá revelam princípios valiosos sobre reavivamento espiritual. Lições que podemos aplicar tanto em nossa vida pessoal quanto na comunidade da fé. A fidelidade de Asa, rei de Judá, ao buscar o Senhor, trouxe paz e prosperidade ao povo. Mas seus erros também servem como advertência para nós. Durante esse período de renovação espiritual, o profeta Azarias entregou uma mensagem de encorajamento a Asa e ao povo. Dizia o seguinte: mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Isso está no segundo livro de Crônicas, capítulo 15, versículo 7. Essa palavra continua relevante hoje, lembrando-nos de que buscar a Deus exige perseverança, mas é um esforço que sempre será compensado por Ele. Sim, e a leitura desse primeiro bloco, o texto de hoje mostra exatamente aquilo que nós comentamos no início. Asa começou bem, buscou a Deus, viveu tempos de paz e agir do Senhor. E que isso pode dizer? Mas depois, em alguns momentos, deixou de confiar como antes. A nossa confiança no Pai, ela precisa ser renovada todos os dias.
E por ser renovado todos os dias, isso nos indica o quê? É como falar com a gente. Porque não basta ter confiado em Deus ontem. Precisamos sim confiar nele hoje também. Então, nesta manhã, vamos ouvir essa palavra com o coração aberto. A fidelidade de Deus não muda, mas a nossa confiança precisa ser mantida viva. Já falamos a parte da nossa abertura, a oração da abertura, e eu trouxe até um slide diferente, mas só para colocar que a busca foi sempre do coração ensinável, mais confiança nele, correção onde confiamos mais em soluções humanas e sensibilidade para ouvir a palavra. Bom, antes de ir para o segundo bloco, só reforçando, inclusive foi uma leitura que eu fiz algumas vezes para poder ter um entendimento mais claro. Em tempos difíceis, ou em tempos que a gente busca, assim, a companhia do Pai, isso traduz para mim que tem momentos que a gente confia muito em Deus. Mas quando a pressão aumenta, o coração corre para outra segurança. O texto de hoje, como todos, 4 blocos, vai mostrar alguém que começou confiando bem, mas depois foi cedendo espaço para a autoconfiança e para soluções só humanas. E a mensagem é clara, pessoal. A fidelidade de Deus não muda, mas a confiança precisa ser renovada todos os dias. É isso que nós acabamos de ver agora no primeiro bloco. Por quê? O primeiro ponto que essa palavra nos mostrou é esse: quando Deus está no centro, a vida encontra direção e firmeza. E Asa não começou bem por acaso. Ele começou bem porque buscou ao Senhor. Buscar a Deus não é detalhe, é fundamento. Muita gente quer paz, quer direção, quer clareza, mas tenta construir isso sem primeiro parar diante de Deus. E a palavra está nos mostrando logo cedo que o caminho certo é outro. Quando eu busco a Deus, eu organizo o meu coração. Quando eu busco a Deus, eu coloco a vida no lugar certo. E quando eu busco a Deus, eu deixo de ser guiado só pela pressa. Isso nós vimos no desafio das primeiras horas. Essa, sim, era um dos os objetivos do nosso desafio das primeiras horas. Agora vamos olhar para o confronto desse primeiro bloco. O primeiro confronto desse bloco que eu estou trazendo para vocês, né, é exatamente olhar para dentro de nós e responder com sinceridade. Um pensamento errado é: eu consigo seguir bem sem buscar tanto a Deus. Em algumas situações da minha vida, não que eu tenha falado exatamente essa frase, mas fiz as coisas sem procurar primeiro a Deus. Isso acredito que possa ter acontecido com vocês. Então, um pensamento certo, quando eu busco a Deus, eu encontro a direção que preciso. E isso para mim ficou muito mais claro mediante ao nosso desafio das primeiras horas, quando a gente busca a Deus toda manhã para que possamos ter um dia assim abençoado e um dia que nossas direções estejam em linha com a do Pai. Dentro dessa lógica, até trazendo aqui como exemplo do nosso dia a dia, eu trouxe assim: seria a pessoa que quer paz e resposta, mas tenta tocar tudo na força do próprio pensamento. A nossa mente, como nós colocamos também no desafio, ela é muito acessível na parte da manhã e que possamos ter sempre o controle do nosso dia através de buscar, sim, um pensamento em linha com a vontade do Pai. E nesse quadro aqui, esse exemplo, para mim ficou muito claro. Nós, ao invés de tocar tudo na nossa força, no amanhecer ou no próprio nosso pensamento, temos que fazer o quê? A postura certa diria: Senhor, antes de tentar resolver tudo, eu quero te buscar. Sim, por que querer te buscar? Porque uma pergunta de confronto que eu faço para mim e compartilho com vocês é: tenho buscado a Deus como prioridade ou só depois que tudo aperta? Mais uma vez, um momento de reflexão. Eu tenho usado esse modelo para fazer uma pergunta para mim, para fazer uma reflexão para mim. Então, dentro desse primeiro bloco, fizemos esse desmembramento
E agora vamos para o segundo bloco. E esse segundo bloco, ele vai trazer primeiro o quê? Confiar em Deus traz livramento. Então vamos lá. O compromisso espiritual é a base do bem-estar pessoal e nacional. O rei Asa confiou no Senhor quando o reino foi invadido. Isso está no segundo livro de Crônicas, capítulo 14, dos versículos 1 ao 7. Mais tarde, liderou a nação em um pacto de renovação com Deus. Isso no capítulo 15, versículo 11 ao 19. Seu zelo espiritual trouxe tempos de paz. No entanto, já em idade avançada, ele deixou de confiar plenamente no Senhor e tomou decisões baseadas apenas em estratégias humanas. Isso está escrito no capítulo 16, do versículo 1 ao 14. Essa mudança de postura nos mostra algo importante. Confiar em Deus no passado não garante fidelidade no futuro. A confiança precisa ser renovada diariamente. Sim, a nossa confiança precisa ser renovada diariamente. Pessoal, esse segundo bloco, ele trouxe sim. Confiar em Deus não é fraqueza, é posição certa. Certa de quem sabe de onde vem sua ajuda. Asa não venceu porque era forte sozinho. Ele venceu porque reconheceu que precisava do Senhor. Sim, ele enfrentava uma grande ameaça e confiou no Senhor. Isso fala muito com a gente nos dias de hoje. Porque em tempos de pressão e o coração quer correr para a pressa, para o medo e para o controle. É isso que eu coloquei aqui. Na pressão, o coração quer correr sempre para o medo, para a pressa e para o controle. Só que a palavra mostra outro caminho. Confiança, ou seja, confiar em Deus, não significa parar, ficar parado. Significa agir sem tirar Deus do centro. Eu abro só um parênteses para até voltar a compartilhar com vocês quando eu entendo que a palavra compartilhar é melhor, é mais ajustado do que só pedir. Nós pedimos e compartilhamos com o Pai, mas o pedir traz uma linha de ficar aguardando, ficar parado. E o compartilhar, pelo menos para mim, me mostra estar dentro do processo, estar compartilhando com o Pai e, consequentemente, eu tenho sim uma atividade a fazer. Por isso que esse texto, principalmente quando falou que confiar em Deus não significa ficar parado, significa agir sem tirar Deus do centro. Significa reconhecer que a nossa ajuda vem do Senhor. Isso está para mim bem claro nesse segundo bloco. Agora vamos a uma linha de confronto que eu identifiquei nesse bloco para compartilhar com vocês. E esse bloco ele fala o seguinte: olhar para dentro e responder com sinceridade sobre, primeiro, uma atitude errada é quando nós entramos na luta achando que tudo depende só de nós. Esse é uma atitude errada. Uma atitude certa é buscar ao Senhor e confiar que Ele continua sendo nossa fonte de ajuda. Sempre. O Pai é nossa fonte de ajuda, em qualquer circunstância, em qualquer momento. E isso trago um exemplo do nosso dia a dia, um exemplo cotidiano. Diante de um problema, a pessoa entra em agitação e quase não para orar. A nossa pressa em querer resolver faz com que nós esquecemos esse pequeno detalhe. Compartilhar com o Pai através de uma oração, com sinceridade e clamando não somente para aquele momento de dificuldade, mas em todos os momentos da nossa vida, Ele estará no meio de nós, porque nós estaremos clamando e compartilhando com Ele. E aí, dessa forma, a nossa postura certa diria o quê? Pai, eu não quero enfrentar isso sozinho. Minha confiança está em Ti, não somente nesse momento, mas em todos os momentos da minha vida. Poderia complementar dessa forma. Porque, pessoal, é isso. Nós temos que ter o Pai junto conosco em todos os momentos da nossa vida. O que eu trago para uma linha de confronto, uma pergunta: quando a pressão aumenta, nós corremos primeiro para Deus ou para as nossas próprias soluções? Eu já fiz essa pergunta várias vezes para mim
E eu falo para vocês, e várias vezes ao longo da minha vida até esse momento, eu primeiro fiz o quê? Eu não corri para Deus. Eu pensei numa solução no meu pensamento. O que é que o santo poderia fazer? E aí, já há alguns anos, graças a Deus, Deus tem me mostrado que nada será resolvido sem a presença dele. Como já tinha ocorrido nas minhas lutas e desafios passados e que, com a glória de Deus, conseguimos ultrapassar. Esse foi o segundo bloco. O terceiro bloco, pessoal, vai trazer para a gente o quê? Esse é um ponto. A confiança de ontem não substitui a de hoje. Então vamos lá para o terceiro bloco. Asa enfrentou uma grave doença nos pés e confiou nos médicos. Isso está no segundo livro de Crônicas, capítulo 16, versículo 12. A crítica bíblica não é contra o uso da medicina, mas contra o fato de ele ter buscado apenas ajuda humana, sem consultar ao Senhor. Deus pode e frequentemente age por meio de médicos e medicamentos. O erro de Asa foi excluir a confiança em Deus desse processo. Eu já li algumas vezes essa passagem na Bíblia, exatamente fazendo essa conexão, que o rei Asa, ele confiou primeiro no ser humano, ele não procurou a Deus. Mesmo ele já tendo tido várias situações que Deus mostrou o quanto nosso Pai é capaz de mudar qualquer situação. Então, por isso que a confiança de ontem não substitui a de hoje, por isso que precisamos estar renovando ela todos os dias. E é o que nós estamos fazendo aqui todos os dias, buscando através da leitura devocional ter esse entendimento, ter essa clareza para buscar isso. O que? Aquilo que Deus tem preparado para nós. E dentro dessa lógica, só recapitulando, como comentei, o rei Asa teve histórias com Deus. Isso, depois de passar muitos anos, ele se apoiou em estratégias humanas. E nós, como seres humanos, igual ao rei Asa, nós também temos essa atitude, em alguns momentos, de esquecer o que Deus já fez conosco. E por isso que eu trago para reforçar. Ter confiado em Deus no passado não garante fidelidade no presente. Precisamos renovar, pessoal, todos os dias. A confiança, sim, precisa ser renovada. E isso diariamente. Então, vamos para uma linha de confronto. E é olhar para dentro de nós e responder com sinceridade, sim. Primeiro, um pensamento errado, na minha forma de entender, é como eu já vivi coisas com Deus, então estou bem. Ou seja, o fato de estarmos indo para o culto, para a missa, estarmos todos os dias aqui fazendo essa leitura, mas é que essa leitura não fique somente aos 40 minutos que nós ficamos aqui. Que essa leitura, ela possa ser estendida ao dia todo. É lembrar de Deus em cada momento que nós estamos, assim, buscando uma direção. Porque nós já fizemos esse comentário em outros devocionais que algumas vezes podemos estar com Deus nesse momento e depois, ao longo do dia, nós estamos usando somente o nosso entendimento humano. E aí, muitas vezes, a gente acaba errando porque não procuramos o Pai. Nesse caso, o pensamento certo é: eu preciso confiar em Deus hoje. Hoje, não é só agora, não é só agora 40 minutos. Eu preciso confiar em Deus hoje e não só lembrar do que vivi ontem. E isso traz para nós um exemplo cotidiano que eu coloquei aqui. A pessoa teve experiências fortes com Deus, mas vai ficando mais autoconfiante na prática. Esse é um risco que nós temos em várias circunstâncias, em várias áreas da nossa vida, quando nós nos sentimos entendedor do assunto, né? E a nossa autoconfiança nos traz para uma linha perigosa. Por isso que nós precisamos ter, sim, o quê? A postura certa diria: Senhor, não quero viver só na minha memória espiritual. Eu quero confiar em Ti hoje e nos todos os dias da minha vida. Fazendo isso, eu trago para uma pergunta de confronto com muito mais clareza, mas principalmente com mais confiança, porque a resposta para mim está clara. Nossa confiança em Deus está viva hoje ou está vivendo só de lembranças do que Ele já fez? Porque quando eu trago essa lembrança, é sim, é importante ter essa lembrança.
mas a lembrança de ontem não vai nos fazer termos a confiança no Pai hoje se nós não tomarmos essa decisão, se nós não tivermos essa postura. Porque não é algo automático, pessoal. É algo que nós temos que evidenciar e fazer todos os dias. Lembrando, e aí eu entro para uma pergunta de confronto. Até porque a ideia sempre desse devocional é trazermos para uma linha de reflexão. E isso vai ser colocado no quarto bloco, quarto e último bloco. O quarto e último bloco, nós vamos usar médico, remédio ou ajuda, não é errado. E a crítica não é o uso dos meios humanos. O erro é buscar soluções sem consultar ao Senhor. Deus precisa permanecer no centro do processo. Então vamos fazer a leitura do último bloco. Essa história nos convida a uma importante reflexão. Como temos reagido nos momentos de crise? Temos confiado somente em soluções humanas ou buscado ao Senhor em primeiro lugar? A fidelidade de Deus é imutável. Mesmo quando falhamos, ele permanece fiel. Mas somos chamados a uma confiança ativa, contínua e humilde. O reavivamento espiritual começa quando decidimos, dia após dia, colocar nossa confiança somente nele. É isso aí, pessoal, somente no Pai. Esse ponto é muito importante. A palavra não está dizendo que remédio, médico, ajuda humana são errados, de forma alguma. Não está falando isso. O problema identificado foi esse. A Asa procurou ajuda, mas não colocou Deus em primeiro lugar. E isso acontece conosco hoje. Às vezes nós pensamos em buscar soluções, mas, falo para vocês, mas nós não paramos para perguntar: Senhor, qual é a tua direção? Então, coloco, o erro não é usar recursos, o erro é excluir Deus do processo. Podemos usar meios humanos sim com sabedoria, mas sem tirar Deus do centro. Então, dentro dessa linha, vamos buscar aqui o confronto. Mais uma vez, importante, por isso eu até deixei escrito aqui, que esse quadro confronto, ele foi feito para que eu pudesse, sim, olhar para dentro de mim e responder com sinceridade. Por isso que eu compartilho com vocês também, para que vocês possam refletir também. Isso, para mim, está sendo muito importante. Por exemplo, no bloco 4, o que eu trago como reação errada é correr para recursos humanos e deixar Deus de fora. Sim. Por outro lado, a reação certa é usar os meios com sabedoria, mas sem tirar Deus do centro. Porque isso trago um exemplo aqui nosso diário, que nós provavelmente nós já enfrentamos esse tipo, já tivemos esse tipo de exemplo. Diante da crise, a pessoa já vai direto para os planos, conversas e decisões, sem buscar o Senhor primeiro. E se eu fiz isso, e se eu faço isso, é importante refletir, porque a nossa postura certa diria: Senhor, eu quero te buscar primeiro e te incluir em tudo que eu fizer. Realmente, em tudo que eu fizer. E nós já compartilhamos essa semana, inclusive, no nosso devocional, que algumas vezes nós queremos ajudar a Deus fazendo aquilo que seria o papel do Pai. Deus, pode deixar que eu cuido disso aqui, o Senhor cuida de outra coisa. Não, é em tudo. O tudo que nós viemos a fazer, Deus tem que estar no centro. Não podemos excluir o nosso Pai de nada. Por isso que esse quarto bloco, para mim, deu uma linha muito importante. Eu sempre falo que o confronto traz uma linha de reflexão mesmo. E que bom, porque olha a pergunta final. Temos colocado Deus em primeiro lugar ou só temos buscado soluções humanas? No momento de fraqueza, muitas vezes nós colocamos uma linha que Deus esqueceu da gente. Por que está demorando? Será que eu não sou merecedor, Pai? Por que o Senhor está demorando? E isso traz a gente, o tempo do Pai vai ser sempre o melhor para nós. Mas principalmente é o momento de nós termos uma única linha, confiar nele. É isso que eu trago e buscando até outros devocionais que nós já falamos. Pessoal, então hoje a mensagem central e fechamento do nosso devocional
para mim ficou claro. O texto de hoje nos traz uma verdade muito simples, muito simples. Deus continua sendo fiel. O que precisa ser cuidado é o nosso coração. Asa começou bem, mas em certos momentos foi deixando a confiança mudar de lugar. E esta palavra serve como alerta e também como convite. Não viva só da fé de ontem. O convite para nós hoje é o quê? Renove hoje a sua confiança em Deus. Sim, renove hoje. Talvez você esteja num momento de decisão, de luta ou de pressão. Então guarde isso. Deus continua fiel. Não tire o Senhor do centro. Sim, a mensagem ficou muito clara para mim. A fidelidade de Deus é imutável, mas a nossa confiança precisa ser renovada todos os dias, colocando o Senhor em primeiro lugar em cada decisão ou em toda decisão. Deus é maior do que tudo. Deus é nosso Criador. Deus conhece nós desde antes de ter sido concebido. Então, por isso que trago para vocês essa linha e até para aplicação hoje. O que é que nós podemos aplicar hoje? Eu poderia orar dessa forma e vou trazer para vocês uma linha muito simples. Senhor, eu confio na tua fidelidade. Ensina-me a te buscar primeiro e a renovar a minha confiança em ti todos os dias. Pessoal, é simples. Mas isso, trazendo essa oração simples para o dia de hoje, você pode modelar ela da sua forma de falar, na sua forma de, vamos dizer, de pensar, mas busque sempre essa linha, sempre essa direção. Pelo menos é o meu entendimento, tá? E agora, mais uma vez, agradecendo, indo para a oração de encerramento, agradecendo ao Pai tudo aquilo que Ele tem feito conosco, e Deus é tão maravilhoso que hoje Ele trouxe para nós uma linha de renovarmos todos os dias. E é isso que nós estamos fazendo, mas que não fique só concentrado a esses 40, por que pareça, hoje até um pouco menos, mas os 40 minutos que nós temos feito em média o nosso devocional, tá? Então, para aqueles que podem fechar, e é só fazer um resumo, porque quando eu faço esse resumo, isso me dá a direção para a oração de encerramento, onde eu quero sim compartilhar com você, primeiro te agradecer a palavra. Isso é vital em qualquer situação que eu busque o Pai, agradecer a palavra que Ele direciona para mim e para vocês também. Perdão pela nossa autoconfiança. O fato, muitas vezes, de nós sermos, vamos dizer, especialistas em algumas áreas, nos dá uma linha de autoconfiança que nos traz certos riscos. Ter sempre o coração firme, dependente e obediente. E, por último, encerrar e agradecer com gratidão e confiança a paz que o nosso Senhor está nos dando nesses dias ou nesse momento que nós estamos aqui reunidos. Por isso, aqueles que puderem fechar os olhos, Pai, muito obrigado pela tua palavra nesta manhã, Pai. Obrigado porque a tua fidelidade não muda. Eu sei disso, Pai. Obrigado porque o Senhor continua sendo digno da nossa confiança. Perdoa-nos pelas vezes em que confiamos mais em nós mesmos do que em ti, Pai. Quando buscamos respostas sem te buscar primeiro. Hoje nós te pedimos, Pai. Fortalece o nosso coração, renova a nossa confiança, ensina-nos a depender de Ti e ajuda-nos a Te colocar em primeiro lugar em cada decisão, Pai. Que nesse dia o nosso coração permaneça firme no Senhor e que nossa vida mostre que a nossa confiança está em Ti. Por isso, mais uma vez agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Vamos aqui voltar para vocês. Mais uma vez, agradecer do coração o que vocês têm feito por mim. Obrigado, pessoal. Do fundo do coração, muitíssimo obrigado. Eu só tenho a agradecer todos os dias vocês estarem aqui, porque isso me dá confiança em renovar a minha fé todos os dias, porque eu sei que hoje eu posso ser um pouquinho melhor do que ontem, mas não sozinho. Esse é o ponto. Amém, Não amém. sozinho, tá? Que todos nós possamos ter essa linha que quando estamos juntos, somos mais fortes. E compartilhe com outras pessoas, pessoal. Eu tenho visto, tenho sentido o quanto nós somos ousados, quando nós falamos do Pai, e quanto isso está atingindo pessoas
que talvez eu nem imaginasse. Mas é muito poderoso o que nós estamos fazendo aqui. Mas compartilhe, compartilhe com, claro, se isso está fazendo bem, eu tenho certeza, pelo menos nós estamos aqui, e vocês, como eu tenho falado, são as guerreiras da manhã, e amanhã estaremos aqui, em nome de Jesus, novamente, na segunda-feira, buscando essa direção. Mas não esqueçam, a renovação diária, ela não só fica restrita a esses 40 minutos ou 31 minutos que acabamos de fazer aqui. Que ele possa ser, sim, usado em todas as horas, todos os minutos do dia. Tenha um domingo abençoado e até amanhã. Amém, amém. Amém. Tchau, pessoal. Igualmente. Bom dia.